Lord of Mysteries, capítulo 184, Atrás do portão. Por favor, entre, Dan Smith disse com uma voz suave e agradável. Klein girou a maçaneta e empurrou a porta para ver o capitão tomando seu café da manhã. Em sua mão direita, havia uma xícara de café, exalando um aroma rico. No prato à sua frente, havia torrada de pão branco e bacon. Dan colocou o resto da torrada com manteiga na boca e comeu. Ele então apontou silenciosamente para a cadeira em frente à sua mesa. Klein não impediu seu capitão de saborear seu café da manhã. Com um sorriso, ele se sentou enquanto esperava pacientemente. Dan percebeu que ele não estava com pressa, então relaxou na cadeira, pegou o café para tomar um gole e engoliu a comida na boca. Ele pegou um guardanapo, enxugou os cantos dos lábios e disse: "Qual é o problema?" Klein assentiu com seriedade e disse: "Vi Dexter Guderian, o médico do asilo, e também membro dos alquimistas da psicologia." Enquanto falava, vislumbrou a revista aberta diante do capitão. "Ele deu alguma notícia?" Dan perguntou cruzando os braços. Klein simplesmente descreveu. "Ele me disse que antes de Rudy Eugen enlouquecer, havia alguém que o visitava com bastante frequência. O nome dessa pessoa é Lanevus." "Lanevus." Dan massageou as têmporas. "Parece que já ouvi falar disso antes." "Ele é o trapaceiro que roubou pelo menos 10.000 libras, Klein o lembrou. Dan pensou um pouco com uma expressão séria no rosto. Então balançou a cabeça para mostrar que não se lembrava disso. "Capitão, você não é nada sensível quando se trata de dinheiro." Klein satirizou e contou a ele a história relacionada sobre Lanevus, destacando os pontos principais. O trapaceiro alegou falsamente que havia prospectado e comprado uma mina de ferro com ricos depósitos de minério de ferro. Ele levantou fundos de particulares em Tingen e fraudou mais de 10.000 libras. Alguém que conheço do clube de adivinhação sofreu uma perda com isso. Além disso, uma jovem foi enganada para um noivado com ele, e agora está grávida de seu filho. "Ele visitou Rudy Eugen várias vezes antes de enlouquecer", disse Dan em pensamento. "Beyonder de sequência 8, trapaceiro? O caminho do saqueador." "Capitão, sua memória é realmente boa quando se trata desse tipo de coisa." Klein achou engraçado enquanto refletia sobre isso. Ele assentiu levemente e disse: "Esse também foi o meu palpite." Como a empresa siderúrgica que Lanevus montou ficava no sul, e as vítimas eram de várias crenças diferentes, o caso não foi passado para nós no final. Mesmo que houvesse evidências do envolvimento de Beyonder no caso, elas teriam sido repassadas aos punidores mandatários. Dan finalmente entendeu os meandros da história. Ele olhou para Klein com seus profundos olhos cinza e disse: "O que você quer fazer?" "Coffee, capitão. Por favor, não seja tão sensível." Klein respondeu com uma expressão de solenidade. "Quero falar com Rudy Eugen por meio de um ritual mediúnico e descobrir por que Lanevus veio procurá-lo. Quero saber se essa visita está diretamente relacionada ao fato de ele ter enlouquecido." Dan assentiu levemente e disse: "Mesmo se você não tivesse se inscrito para fazer isso, eu teria feito um experimento semelhante quando tivéssemos certeza de que Rudy Eugen é louco. No entanto, Daly me disse que é bastante arriscado. Você está confiante? Posso pedir ajuda à diocese de Backlund. Não deve ser um problema atrasar por alguns dias." A principal motivação de Klein para se tornar um Beyonder era estudar o misticismo e encontrar o caminho de casa. Como era uma oportunidade para exercícios práticos e ele estava bastante confiante, naturalmente não estava disposto a desistir. "Capitão, eu dominei o conhecimento sobre o assunto. Estou confiante sobre isso." "Claro, vou precisar de certos ingredientes, como o extrato de amanta, o remédio olho do espírito e o agente sedativo." "Agente sedativo." Dan refletiu sobre o nome e confirmou o profissionalismo de Klein. Ele lembrou que Daly mencionou que era um remédio líquido que raramente era usado, mas era muito eficiente na mediunidade. Dan Smith ponderou por quase 20 segundos e recostou-se na cadeira. Ele disse: "Vá em frente e preencha um formulário de solicitação. Em seguida, colete o que você precisa atrás do portão Chanis. Não tenho certeza se há produtos acabados. Se não houver nenhum, pegue os ingredientes que você precisa e prepare o remédio de acordo." "Tudo bem", Klein respondeu alegremente.
Ele não se levantou, mas sentou-se firmemente em sua cadeira. Dan massageou as têmporas. Ele pensou cuidadosamente e disse: Acontece que é minha vez de monitorar o hospício esta noite. Não podemos visitar Rudy Eugen diretamente. Ninguém sabe se há membros dos alquimistas da psicologia disfarçados de médicos, enfermeiros, zeladores ou pacientes do asilo. Ninguém sabe se os alquimistas da psicologia também estão monitorando o órgão do capuz. Qualquer ação que tomarmos deve ser secreta. Não podemos expor que Daxter Guderian se tornou nosso informante. Iremos ao amanhecer nos esgueirando secretamente. Sim, vou ficar de guarda enquanto você realiza o ritual para evitar que qualquer acidente aconteça. Isso seria melhor. Se Rudy Eugen está apenas fingindo ser louco, enquanto eu uso um ritual de mediunidade nele, seria como se eu invadisse o zoológico e dançasse diante de um tigre. Klein relaxou e disse sinceramente: Sim, capitão. Ele se levantou e caminhou em direção à porta. Só então, com o canto dos olhos, notou o título do artigo da revista que o capitão estava lendo. Seiva de árvore Donningsman, nas florestas tropicais do continente sul, teve um efeito significativo no aumento do crescimento do cabelo. Klein retraiu o olhar, abriu a porta e saiu do escritório do capitão. De repente, houve um pensamento lúdico que passou por sua mente. Na verdade, um Beyonder não precisa passar por tantos problemas. Se o velho Neil ainda estivesse por perto, ele poderia criar uma magia ritualística para o crescimento do cabelo. Então, rezaria pela ajuda da deusa. Se alguém ficaria coberto de pelos e se tornaria um babuíno de cabelos crespos, isso é outra história. Qual seria a resposta da deusa? Se fosse eu, com certeza xingaria: filho da puta. Esse pensamento de repente manchou a felicidade de Klein com tristeza, mas também havia uma pitada de hilaridade na tristeza. Ele entrou no escritório do escriturário, sentou-se diante da máquina de escrever Ackerson modelo 1346 e terminou de digitar seu formulário. Depois que Dan Smith carimbou e assinou o formulário, ele o levou até o porão e caminhou ao longo do túnel iluminado por lampiões a gás, em direção ao portão Chanis. Só naquele momento Klein percebeu algo. Seria a primeira vez que ele passaria pelo portão misterioso. Eu me pergunto o que parece. Ele apressou o passo com antecipação e ficou na frente das portas gêmeas do portão preto. Ele primeiro passou seu pedido para Sika Tron, que estava de plantão naquele dia para fins de registro. Então, Klein pegou de volta o documento que agora também tinha a sua assinatura. Ele bateu em portão Chanis e sentiu como o eco estava vazio e distante. Não ouviu nenhum passo, mas dentro de meio minuto, o portão com 7 emblemas sadragos das trevas se abriu com um rangido. O portão Chanis se abriu para permitir a passagem de uma única pessoa antes de parar. Klein então entrou com a ajuda dos lampiões a gás dos dois lados do corredor. Atrás do portão, havia um homem idoso com rugas óbvias e cabelos ralos. Ele estava vestindo uma túnica preta clássica e segurando uma lanterna de celeiro. A luz fraca da vela brilhava através do vidro, iluminando o rosto inexpressivo do velho, que era uma mistura de luz e escuridão. Seus olhos azuis claros eram como gelo congelado por 1000 anos. Documento, ele disse com sua voz rouca. Klein já tinha visto o homem idoso porque todos os dias, ao entardecer, ele saía de trás de portão Chanis com seus parceiros. Eles passavam pela sala de plantão e tomavam o corredor que levava à Catedral de Santa Selena. Eram falcões noturnos que envelheceram e se ofereceram para manter a guarda lá dentro. De acordo com o entendimento de Klein, havia 5 deles vigiando. Aqui. Ele passou o documento em suas mãos para o homem idoso à sua frente. O guarda de olhos azuis claros levantou a lanterna do celeiro e examinou o pedido com atenção. Depois de se certificar de que não havia erros, ele se afastou e deixou Klein passar. Klein passou pelo portão Chanis lentamente. Ele ainda tinha que dar uma boa olhada ao redor quando sentiu um calafrio indescritível. Não era o frio do inverno, mas um friozinho que faria arrepiar a espiritualidade de um humano. Klein ergueu o olhar e olhou para longe. Ele viu castiçais aparecendo na parede em sucessão, e havia velas de prata com entalhes. As chamas emitiam um brilho azul, sem nenhuma cintilação. Scrum! O guarda fechou o portão Chanis e os arredores ficaram extremamente silenciosos. Havia uma passarela larga na frente de Klein.
uma passarela pavimentada com antigas lajes de pedra. Em ambos os lados da passarela, havia portas de pedra com os dizeres ingredientes, poções, informações e assim por diante. No final da passarela, havia um lance de escadas que ligava aos andares inferiores. Estendia-se no escuro como se estivesse ligado ao abismo. Ele deve ser conectado a diferentes locais selados que possuem artefatos selados. Ouvi dizer que existem alguns andares. Gostaria de saber qual andar contém as cinzas de Santa Selena? Klein adaptou-se à claridade atrás do portão, e de repente sentiu que havia algo informe raspando em sua pele. Parecia tiras, e cada uma delas o gelou até os ossos. Ele estremeceu e não pôde deixar de ativar sua visão espiritual. Então, ele olhou para toda a área atrás do portão Chanis. Estava cheio de finas linhas pretas. Elas balançavam levemente, ocasionalmente agrupadas, ocasionalmente estendidas. Elas estavam bem tricotadas, sem lacunas. Este é o poder de vedação por trás de portão Chanis? Klein assentiu indiscernivelmente. Ele refreou seus pensamentos e seguiu o guarda. Eles passaram por uma pesada porta de pedra com o rótulo Sala de Poções. Muito em breve, ele encontrou o extrato de amanta, o remédio Olho do Espírito e o agente sedativo seguindo os rótulos do alfabeto. Ele já tinha visto os dois primeiros antes, mas era a primeira vez que pegava o último. Ele viu que um fluido azul ondulava na garrafa de vidro translúcido. Por alguma razão, olhar para o fluido o fez sentir como se tivesse entrado no abraço de uma mãe. Na garrafa, havia um rótulo, mostrava a data de fabricação e a data de validade, que ainda faltava algum tempo. Felizmente, ainda pode ser usado. Klein pegou os 3 pequenos frascos de remédio e voltou para portão Chanis, com o guarda fazendo companhia a ele. Ele se livrou da sensação de frieza que atingiu o canto mais profundo de sua alma e a experiência assustadora de ser envolvido pelas linhas pretas. Quando o portão Chanis fechou, não pôde deixar de olhar para trás. Ele murmurou para si mesmo. Ficar lá por muito tempo afetaria o corpo e a alma, certo? Não é de admirar que os guardas tenham que se voluntariar. Ao amanhecer, Klein usou uma técnica especial para trancar seu quarto. Ele abriu a janela Uriel e pulou para baixo. A altura de 2 andares não representava perigo para ele. Ele pousou firmemente sem vacilar. A carruagem dos falcões noturnos já estava estacionada em frente, esperando por ele. Sem qualquer troca, Klein chegou rapidamente ao asilo de Tingen no Burgo Norte. Seguindo as instruções do capitão, ele fez um desvio para uma das esquinas sem poste de luz, onde viu Dan Smith esperando. Vamos entrar. Dan assentiu levemente. Tenho certeza de que não há ninguém por perto. Tudo bem. Klein rapidamente se aproximou. Como um palhaço entrando em um asilo, isso sempre me lembra um ditado famoso. É como voltar para casa. Ele refletiu para si mesmo. Ele seguiu Dan de perto. Com a ajuda da superfície irregular da parede, eles deram uma cambalhota agilmente com excelente equilíbrio para dentro do asilo. Dan se virou e olhou. Ele assentiu levemente para dar sua aprovação. Os dois se agacharam e se moveram silenciosamente pelo pequeno parque do hospital e pela praça de atividades. Eles então entraram no prédio de 3 andares do asilo e chegaram ao último andar, onde ficava o quarto de Ruud Eugen. Como Ruud Eugen tinha a possibilidade de se tornar violento agora que enlouqueceu, foi designado para um único quarto. Felizmente, os falcões noturnos em monitoramento não desperdiçaram seus esforços durante a vigilância e fizeram uma cópia da chave do quarto há muito tempo. Carrá! A fechadura estalou levemente e Dan entrou primeiro. Klein projetou seu olhar além de sua figura e viu a pessoa sentada na cama. O rosto de Ruud Eugen era longo e magro, suas órbitas eram profundamente côncavas e seu cabelo loiro estava desgrenhado. Ele estava olhando para a janela com grades de metal com seus olhos azul acinzentados. Estava olhando para a lua carmesim lá fora. Klein fechou a porta do quarto e riu enquanto perguntava casualmente: "Por que você não está dormindo?" Dan ficou surpreso e de repente lembrou que Klein agora era um sequência 8, palhaço. Por isso, ele permaneceu em silêncio e recuou para um canto da sala. Ruud Eugen virou a cabeça e olhou para Klein. Ele riu tolamente e respondeu: "Estou esperando meu bolo."